Olá, eu sou o Marcos Paredes XR, dia 1º de julho de 2020 e vou começar agora a retomar alguns temas que eu desenvolvi há mais tempo, que estão presentes lá no meu site em especial, e falar dessa questão curiosa que remete à minha própria visão cosmológica ou teológica. Sempre me perguntaram muito a respeito, eu sempre deixei muito claro que eu não sou ateu. Eu sempre declarei um agnóstico, mas ainda mais importante é que na verdade eu sou um ademônico. Ou seja, o que eu realmente não acredito é na existência do demônio ou de um ser supremo maligno. Veja só, o ponto curioso é que por mais que nossa sociedade seja dominada por sistemas religiosos muito amplos, quase onipresentes, e estejam sempre evidentemente associados a crença em Deus, o fato é que a maioria desses sistemas, dos grandes, não apenas exigem a crença em um ser benigno supremo, eles também exigem a crença num ser maligno, ou seja, eles exigem a crença no diabo. E aí é que está o problema. Via de regra, toda a cosmogonia desses sistemas não funciona se você também não acreditar no diabo. E aí, como eu não acredito em diabo, fica inviabilizado a minha crença em qualquer desses sistemas, começar pelo cristão, evidentemente, tanto na sua dimensão católica quanto protestante, bem como no Islã ou do judaísmo. E veja bem, não é que eu não recuso de uma forma geral qualquer ideia de uma entidade maligna, mas a ideia de uma entidade suprema. Eu poderia conceber perfeitamente um mundo espiritual, com seres dos mais diversos naipes, até mesmo com um ambiente de conflito espiritual, mas não na ideia de que você tenha uma entidade que, de uma certa forma, sintetiza todo o conceito de mal nela. Por quê? Porque, como eu já devo ter deixado claro, talvez o meu maior objeto de crítica seja a mentalidade maniqueísta, ou seja, que divide a realidade entre o bem e o mal, no qual o mal é uma essência. E o fato é que a teologia tradicional, nessa noção de um anjo caído que se rebelou, ela faz uma breve redução ontológica nessa ideia de mal. O que isso significa? Esse mal pode até não ser uma essência primordial, perene, tão antiga quanto o próprio bem, quanto o próprio Deus. Mas para efeito prático dá no mesmo. Porque ainda que ele tenha surgido posteriormente, o que já gera um problema danado em termos de explicar como que pode o mal surgir de um ser supremo bom e perfeito, ou seja, ainda que ele surja posteriormente, para efeito prático da nossa vida mundana, praticamente dá no mesmo. Você vai continuar tendo um lado do bem e um lado do mal em perpétua disputa, o que vai caracterizar a maior parte das nossas teologias. Então, dessa forma fica inviabilizado. Eu penso que isso seja extremamente comum, não só comigo, mas para muita gente. Creio que a grande maioria das pessoas acredite em Deus, mas acredita numa ideia genérica de Deus, um Deus indefinido. Elas entendem geralmente que há um princípio ordenador do universo, algo que dê uma origem, uma explicação às origens, algo que dê um sentido existencial, mas essa crença varia muito. Desde aquela visão mais assim caricata, mais antropomórfica, se não fisicamente antropomórfica, mas psicologicamente antropomórfica, desde isso até um princípio impessoal, vago, que não estabelece regras muito claras, às vezes que é simplesmente um pulso, um sentimento, um sentido até difícil de se descrever, que vai remeter até, quem sabe, ao deísmo, né? Uma forma de modalidade de concepção, onde se reconhece que o universo foi criado por uma entidade qualquer, mas que ela não está agindo necessariamente no mundo. E no lado oposto, nesse antropomorfismo teológico, aquela ideia de que Deus age mais ou menos como um ser humano, né? Como uma pessoa com paixões, com emoções, ou até com razões, que ele pode decidir, com qual você pode barganhar, dialogar, essas coisas nesse sentido. Então tem uma variação enorme de um leque de crenças possíveis que os sistemas religiosos tentam organizar. E evidentemente tentam dar uma coesão, uma doutrina mais fixa. Mas mesmo os sistemas religiosos
por mais rígidos que sejam, não conseguem padronizar exatamente esse tipo de crença. Você ainda vai ver, mesmo entre pessoas que professam de uma forma muito parecida a mesma vertente, a mesma ramificação de uma religião, você ainda vai ver percepções diferentes delas, entre elas. Então há uma vastidão de percepções a esse respeito, tanto que me fazem crer que talvez uma das perguntas mais vagas que seja você tentar perguntar de uma forma genérica se você acredita em Deus, porque as pessoas podem responder um sim, e dependendo do modo como você concebe a sua própria ideia de Deus, aquele sim para você poderia ser um não. Você iniciar uma discussão qualquer sobre Deus sem tentar dar uma definição básica, pelo menos alguns parâmetros, resulta numa completa confusão, tende a resultar numa confusão completa. Ainda mais quando você vai colocar pessoas que têm um menor preparo em termos de conhecimentos teóricos a respeito do assunto, porque as que têm pelo menos já vão dar algumas categorias que tendem a facilitar um pouco mais a discussão. Mas, independente do fato da maioria dessas pessoas crerem em alguma forma de Deus, eu diria que das pessoas que pelo menos não estejam amarradas a um sistema religioso mais específico, acho que a maioria delas não vai acreditar exatamente nessa ideia de um demônio também. Na verdade nem tem um termo muito bom para isso, porque demônio, tanto que demônio quanto diabo tem algumas variações, até diabo seria um pouco mais apropriado. Diabo na verdade literalmente seria aquele que cria confusão, cria divisão. Ele é um dia, coloca dois lados, bolos, atira para os dois lados, mais ou menos é uma coisa assim. Ele gera o conflito, gerador de conflito. Ao passo que o demônio tem uma raiz etimológica que pode dar um sentido até diferenciado, né? O demônio pode ser até uma outra coisa, pode até ser o equivalente a um anjo, dependendo da forma como você interpreta. Mas fato é que muitas dessas pessoas não vão acreditar no diabo. Só que nós temos uns sistemas religiosos para quais essa crença é vital. Ou seja, não basta crer em Deus, tem que crer no diabo. E aí, ponto, eu não gosto de me dizer ateu, mas eu com certeza sou ademônico. O que me exclui dos sistemas religiosos comuns. Uma parcial exceção, uma honrosa exceção inclusive, e que eu mesmo já identifiquei por muito tempo, é o espiritismo kardecista, né? Eu já me identifiquei como espírita por uns 10 anos da minha vida, frequentando centros espíritas, frequentando grupo de estudo, lendo e efetivamente até em alguns momentos defendendo a doutrina, de forma até bem aberta. Mas isso faz bastante tempo. E no caso, o espiritismo kardecista evidentemente pega a ideia de Deus, reconhece a ideia de Jesus Cristo inclusive, dá uma reinterpretada evidente, mas não tem a figura de um diabo. Reconhece a existência de espíritos, como eles gostam de dizer, obsessores, né? Que são, para todos os efeitos práticos, espíritos que causam problemas, mas que estão todos presos num processo evolutivo que cedo ou tarde ou vão ficar congelados ou vão ter que evoluir, vão ter que se redimir. Mas não tem a ideia de um diabo supremo entre aspas, ainda que fique abaixo do divino. Eu não vou nem entrar na questão da teodiceia, de como que você pode explicar o surgimento do mal num sistema onde você deveria ser regido por uma entidade supostamente perfeita e boa. Eu pessoalmente já defendi a ideia de um Deus imperfeito. Está numa monografia minha chamada Deus Me Livre, uma monografia que fiz para uma disciplina de filosofia medieval na universidade. É uma das formas de você transpassar todos esses problemas teológicos e aí sim, num Deus imperfeito, ainda que esteja num grau de perfeição incomensuravelmente acima do humano, mas ainda está progredindo, ainda está se construindo, aí haveria um espaço para o surgimento daquilo que nós chamamos de mal. Aí você poderia até encaixar algumas entidades que cumprem um papel que poderia ser identificado mais ou menos com o diabo, mas mesmo nesse caso, você não teria como alçá-los a uma condição tal de grandes desafiadores da divindade que explicam toda a existência da história. Não seria plausível. Agora, o que é mais curioso é a falta de percepção que a maioria das pessoas tem disso, ao reduzirem sempre a questão entre crer ou não em Deus, e em especial com o movimento ateu, que direciona isso de uma forma bastante equivocada, atacando especificamente a crença em Deus, sem se dar conta que o problema não é exatamente a crença em Deus, especificamente.
é toda essa amplitude maior da teologia e da teodiceia, que é especificamente a parte da teologia que visa explicar o mal do mundo, que é extremamente mal resolvida. E se já é assim, até mesmo entre os eruditos, entre os teólogos mais refinados, imagina como é que não vai ser na população, né? Na população em geral. E aí, ora, o problema não é a pessoa crer em Deus, evidentemente, não, você pode fazer isso de formas diferenciadas, mas a partir do momento que você crê na existência de um demônio, nessa condição colocada, principalmente pelos religiosos, principalmente pelos pentecostais e neopentecostais, você tem uma série de consequências, a começar pela desculpa que você dá para atribuir uma série de problemas à ação de um divino, de um maligno, ao qual você, de uma certa forma, pode se excusar psicologicamente, atribuir a culpa nele, passar por um processo qualquer lá de exorcismo e, de uma certa forma, se ver como se estivesse liberado, né? E além de você tirar o corpo fora, essa má tendência a atribuir a um elemento externo uma série de posturas que você deveria estar confrontando de uma forma mais interna, ainda que essa noção possa simbolizar isso, você tem o problema da estigmatização de determinadas coisas que leva na prática ao maniqueísmo. É você elencar determinadas expressões, determinadas formas de vivência como se estivessem contaminadas pelo maligno, então elas são más. Você empobrece a sua visão de mundo. É o maniqueísmo ligeiramente enfraquecido em sua dimensão essencial, mas na prática com os mesmos efeitos. E evidentemente, como eu já frisei algumas vezes e deveria frisar muito mais, o problema na realidade é o maniqueísmo. Inclusive o grau de dependência com que muitos desses crentes têm a respeito da figura do demônio é tal que é fácil observar frequentemente que muitas das suas atividades religiosas, em seus rituais, seus cultos, eles falam mais no nome entre aspas, né, de Satanás do que no nome de Cristo. A fixação na ideia é muito grande, são um monte de rituais de exorcismo, evidentemente fajutos, que acontecem na maioria dos casos. Então se dá uma ênfase, um peso enorme a essa combatividade, a esse conflito espiritual, que é uma degeneração completa, porque o verdadeiro conflito espiritual é um conflito eterno, é você confrontar os seus vícios, as suas tentações, né? Você dar um aperfeiçoamento, tentar dar uma melhoria na sua estrutura psíquica interna, e eles transformam isso numa caricatura onde você está combatendo demônios de uma forma bem literal. E isso é basicamente pelo reforço dessa crença que, mesmo que ainda esteja nas versões do cristianismo mais sofisticado, ela é pelo menos minimizada. Quando você vai observar teologias católicas mais sofisticadas, você vai ver quase que um apagamento dessa figura, a redução da ideia do demônio quase que praticamente como uma metáfora. Inclusive, eu já ouvi teólogos defendendo a noção do diabo como um quarto elemento da Trindade, o elemento oculto, como se fosse a sombra, em oposição ao self de Deus, né? O que explicaria, na verdade, o mal do mundo, que aliás está de acordo com a minha proposta de um Deus imperfeito, dos quais a origem do mal seria uma decorrência dessa imperfeição. Mas são propostas mais sofisticadas, são debates teológicos mais elevados que normalmente não chegam ao público em geral. Você não vai ver um padre nunca falar isso numa missa. Existem vários níveis de sofisticação teológica, dependendo da abordagem que você faz. Mas quando você vai na maioria dessas igrejas pentecostais por aí, você não tem sofisticação nenhuma. É uma simplificação brutal que reforça cada vez mais essa ideia de um antagonismo direto, onde o camarada vai ver diabo quanto é lado e está inclusive elegendo presidente da República em nome do combate sabe lá, o que ele entende como uma expressão do maligno, e vai até inclusive na base do comunismo. Mas o ponto é que a fixação da ideia de um mal, de um ser maligno, ela não é saudável, ela não é benéfica. Na maioria esmagadora das vezes, ela é deletéria, ela é destrutiva, ela corrompe a percepção das próprias temáticas espirituais, corrompe até sua vivência pessoal. Volta e meia estão matando um aí no ritual de exorcismo, né, de suposto exorcismo. Agora vejamos um fato curioso. Eu publiquei uma reflexão dessas em 2009 no meu site.
Eu garanto que naquela época esse termo, arianismo, não existia. Eu procurei e não existia, não achei ele em lugar nenhum, assim. E curiosamente agora surgiram alguns dicionários online registrando a palavra, né? Apesar de que só alguns, parece que não há um consenso. Eu não achei, por exemplo, os grandes dicionários. Mas parece que está surgindo o uso desse termo. Inclusive registrei o surgimento até mesmo em inglês, e também não tinha, que na época eu também pesquisei. Seria a popularização desse conceito, eu acho que seria muito interessante, porque para estabelecer bem a diferença do que é você ser um ateu, você não crer na proposta de uma divindade vista, pelo menos tradicionalmente, como benigna, e você, por outro lado, rejeitar a ideia do divino maligno. Eu sou agnóstico, mas eu me defini tradicionalmente, em um outro texto também que eu escrevi há muito tempo, como sentimentalmente teísta, intelectualmente agnóstico e pragmaticamente ateu. Isso significa que eu não vou considerar a existência de Deus em questões do dia a dia, em questões de política pública, em questões de processos sociais, num processo seletivo. Ou seja, a crença em Deus, para mim, no sentido de estabelecer parâmetros éticos e morais humanos, no sentido de julgar situações, ela é irrelevante. Eu realmente, de forma nenhuma, jamais atrelaria essa crença ou não a qualquer tipo de conduta prática direta. Intelectualmente, eu tenho que reconhecer a limitação cognitiva para solucionar a questão, desde que, claro, você tenha em mente que Deus como uma proposta um tanto mais abrangente. Evidentemente seria ateu se você me pegar uma visão muito restrita de divindade, especialmente uma divindade que, apesar de ser vista como benigna, acaba agindo de uma forma curiosamente maligna. Os críticos da Bíblia gostam muito de estabelecer uma provocação, dizendo que dá para você contar as pessoas que foram mortas pelo diabo do Antigo e do Novo Testamento. E é algumas dezenas, ao passo que as que foram mortas diretamente por ação de Deus, na casa de milhões. Basta ver a ideia do dilúvio, a ideia do ataque contra exércitos inimigos, como por exemplo no caso de Jericó. E ainda tem o problema da condenação perpétua no inferno, né, que se vê no Novo Testamento. E curiosamente essa crítica é interessante também para apontar que costuma haver um certo consenso, até mesmo entre os críticos do cristianismo, de que haveria uma significativa melhora em termos éticos na visão do Novo Testamento. Mas esse pessoal contesta isso dizendo que, na verdade não, pior, que é aí que surge a ideia da punição perpétua no inferno. Que bem ou mal, por pior que fossem os ataques cometidos pelo Jeová do Antigo Testamento, pelo menos eles se encerravam com a morte da pessoa, ao passo que no Novo Testamento é introduzido, ou seria introduzido, o conceito de punição eterna, né? Para crimes que evidentemente são temporais, porque a pessoa nasceu, ela não existia desde sempre, não importa a quantidade de crimes que você cometeu, ela tem um limite de alcance temporal, que no entanto, o indivíduo seria punido perpetuamente. Na realidade, eu digo que não existe essa visão realmente no Novo Testamento, pelo menos não é claro. A maior parte das passagens sugerem muito fortemente a interpretação de que há uma segunda morte, ou seja, esse processo de punição transcendental é temporário. Mas, infelizmente, a crença na punição divina perpétua se estabeleceu como dominante. E aí eu sou tentado a concordar, ou seja, você acaba colocando um Deus pior que o diabo, que, dado esse grau de crueldade da punição, de desproporcionalidade. E, claro, evidentemente você pode alegar que se trata de uma concepção que está acima da compreensão humana, mas isso aí também é contradito pelo fato de que se está frequentemente tentando dar uma compreensão humana para essas propostas teológicas.
Mas, deixando isso de lado, o ponto é que a maioria das pessoas que rejeita as religiões, que rejeitam, principalmente o cristianismo, o islã, elas não estão realmente rejeitando a ideia de Deus. Elas estão principalmente rejeitando a ideia do diabo, que é o que, de certa forma, introduz o mal no mundo, seja lá por que motivo for sua visão teológica, e por conta dele é que tem todo esse processo aí que se desenvolve na história. E ninguém nunca, raramente alguém se aproxima dessa percepção desse fato e nunca apontou esse fato deliberadamente. Sinceramente, eu nunca vi. Eu fiz esse primeiro apontamento tem mais de 10 anos e eu realmente nunca vi ninguém mais corroborá-lo, apontá-lo da mesma forma, apesar de uma certa forma ser óbvio. Ou seja, se você quer entender melhor a minha posição, eu não sou ateu, mas eu sou ademônico. Isso me exclui da crença restrita da maioria dos sistemas religiosos, dos dominantes, mas não necessariamente me torna um ateu. Continuo sendo intelectualmente agnóstico, por compreender a limitação humana para decidir essa questão, mas sentimentalmente, eu pelo menos tenho uma esperança em algo maior. Tenho aquela noção, aquela vontade que realmente haja uma redenção para os seres humanos, uma redenção transcendente. Quem é que não gostaria de que houvesse uma correção, que todos os sofrimentos fossem purificados, fossem justificados, e no meu caso em especial, que até mesmo os piores tivessem a oportunidade de se redimir em algum momento. Por pior que seja o indivíduo, ele talvez tivesse que passar por uma tremenda purgação, talvez por uma série de existências, talvez milhares de anos de sofrimento, mas ele teria sim, como prega o espiritismo kardecista, sempre todas as oportunidades de evoluir e de se redimir em algum momento. Eu tenho muita simpatia pela doutrina origenista, né, de Orígenes de Alexandria, também conhecida como apocatástasis, nos quais prega exatamente a doutrina da restauração, que afinal de tudo, depois do processo apocalíptico todo o universo vai ser restaurado à sua pureza original, e que inclusive até o diabo vai ser salvo no estágio final. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 1º de julho de 2020, estamos na metade do ano, inclusive finalmente eu vou reativar a página da dissidência política do DF no Facebook, eu fiz isso de propósito, mas obrigado por sua atenção.